Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Eu sou pastora Eliana, sou filha dessa casa, sou uma das ministras. E você que está conosco pela primeira vez, você que nos acompanha, é um motivo de tanta festa, tanta alegria, que hoje é aniversário da paternidade dessa casa, do nosso apóstolo Hélio Sierra. É o líder dessa casa e comemora mais um ano de vida. E como filhos, nessa noite tão profética, nesse culto cujo nome é Criados para Vencer, nós celebramos a vida do apóstolo Hélio. E o Senhor libera sobre as nossas vidas uma palavra que reafirma isso. Nós fomos criados para vencer. E a paternidade faz parte disso. Hoje, um dia tão especial, um dia de festividade sobre a vida dele. Como filhos, nós honramos a vida dele. Ele teve ali um dia festivo, uma manhã festiva, né, com um café da manhã especial, cumprindo todo o protocolo da vigilância, seguido de um almoço especial na segurança da sua casa, no conforto do seu lar. Nós, como corpo, como filhos, honramos a vida dele e o presenteamos também com um notebook, porque ele tem trabalhado intensamente da sua casa. O seu já não estava assim, digamos, tão apropriado. E aí nós, como filhos, esperando mais trabalhos, nós demos a ele um notebook. Todo o corpo presenteou e honrou a vida do nosso pai com esse presente. Você é parte disso, amém? E celebramos ao Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria também de saudar, mandar um beijo, Júlia, Alexandre, Alice, Helena, um beijo à minha família que está lá celebrando também. E gostaria também de saudar e parabenizar a esposa do apóstolo Hélio, a Ana Sierra, que completou também no último dia 4 de agosto, mais um ano de vida. Ana, muito obrigada. Muito obrigada porque você é parte disso conosco. Muito obrigada por nos permitir ser servidos pelo seu esposo, pela sua casa, pela sua família. Muito obrigada por ouvir a voz do Senhor e contribuir para que a vontade dele seja estabelecida. Obrigada, louvamos a Deus pela sua vida e declaramos um ano de bênção sobre a sua vida. E eu, como filha, me foi dado a honra. Gostou da surpresa, apóstolo Hélio? Acho que sim. Depois de bastante insistir, me foi dada a honra de ministrar essa palavra nessa noite. E quantos filhos? Quantos filhos? Cada um de vocês que nos assiste aqui, cada um que está aqui, poderia tomar esse microfone, menos o Anderson, e falar tantas coisas, porque ele já falou. Mas há 15 anos, eu conhecia o então Bispo Hélio. Hoje apóstolo, ou simplesmente AP. Quem será que inventou isso de AP, né? Apóstolo, com toda... Eu acho que é coisa da Suca. Pode ser Suca, K ou Z, fiquei na dúvida. Vamos descobrir isso. Simplesmente AP, o nosso apóstolo. E eu cheguei aqui, na ocasião, ainda uma denominação. E eu cheguei por intermédio da minha mãe. E seus incessantes e insistentes convites. Espero que ela esteja assistindo. Obrigada, mãe, pela sua insistência, sem cessar. Fala para alguém que está aí do seu lado. Insista por alguém. Se você está sozinho, ministra agora a tua alma. Insista por alguém. Eu sou fruto da insistência de alguém. E aí eu cheguei aqui para conhecer. Ela me dizia, não, vamos lá, vamos conhecer aquela igreja de crente, mas ela é muito boa, né? E nós tínhamos uma certa aversão a crentes. E ela dizia, vamos conhecer aquela igreja de crente, porque ela é muito boa, ela está transformando a vida de uma das minhas irmãs, que foi a primícia da minha família em chegar ao Senhor. E na experiência de fé que eu tinha vivido, na experiência que eu conhecia, cada um cuidava da sua vida e dos seus problemas. Era aquela musiquinha, ema, ema, cada um com seus problemas, né? Não sei se essa é a sua experiência, mas na minha experiência de fé, do que eu tinha vivido, era assim que as coisas funcionavam. E uma vez por semana, eu ia à casa de Deus, mas um Deus que era distante e inacessível, inalcançável, e que tinha coisas infinitamente mais importantes para tratar do que a minha vida. Então esse era o meu relacionamento com Deus e a minha visão acerca dele. Mas eu aceitei o convite da minha mãe. E após ouvir diferentes homens e mulheres falarem acerca de Deus,
de uma forma que eu jamais tinha ouvido falar. Eles me apresentavam, ministração a ministração, me apresentavam um pai, que por meio do seu filho fizera todas as coisas por amor a mim. E dentro de tudo que ele fez por mim, havia um interesse pela minha vida, pela sua vida. Pela minha cura, pela minha identidade. E alguém estava disposto a me ouvir. E ouvir a respeito da minha vida. E em cada ministração eu pensava assim, peraí, Deus vai perder tempo falando da minha vida? E aquilo me impactava, ministração após ministração. Sabe, para mim e para você hoje isso pode parecer tão óbvio. Mas você já parou para pensar em quantas pessoas no meio dessa pandemia e deste tempo conhecem Deus exatamente dessa forma? Distante, inacessível e não como um pai? Quantas pessoas estão angustiadas e desesperadas porque a mão daquele Deus pesou sobre a humanidade porque não conhecem o Pai? Você já parou para pensar nisso? E que eu e você, que somos filhos, e portanto portamos a vida do Pai, precisamos derramar isso sobre a vida das pessoas? As pessoas precisam ter a revelação de que Deus é Pai. As pessoas não precisam de discussão, de comercial e de propaganda de nenhuma empresa, se está certo, se usa esse, se usa aquele. As pessoas não precisam de debates evangélicos. As pessoas precisam da revelação de que Deus é Pai. E de que a paternidade, a partir de Cristo, muda quem elas são. Certa vez nessa casa, o apóstolo Abel Balistrelli ministrava na Ela, que nós tivemos aqui. E ele dizia assim, que essa ministração que fala, Jesus te ama, e a gente escreve no carro, a gente não, as pessoas escrevem no carro, as pessoas evangelizam, ela é muito linda, ela é muito bonita, mas ela não produz nada. Porque as pessoas ouvem e dizem assim, ok, ele me ama, mas eu continuo do jeito que eu estou. E ele dizia assim, a ministração que muda é assim, Jesus te ama, mas quando você vem à cruz, ela te mostra quem você é. E você não é a sua história. Você não é o peso que você carrega. Há uma identidade de filho sobre a sua vida. Essa é a ministração que muda a vida das pessoas. Essa é a ministração que muda tudo. E depois de culto após culto, depois de muito ouvir isso, então aos 28 anos, faz um certo tempo, aos 28 anos de idade, assolada pelo espírito da orfandade, completamente perdida na minha identidade, eu me vejo por livre e espontânea vontade na sala daquele homem. Eu não tinha nem muita certeza se o seu nome era o Hélio ou Eli, porque a gente observava que algumas pessoas falavam o Hélio, outras o Eli, mas aí então eu observei calmamente, não tinha, irmãos, YouTube não era muito escrito assim, né? Então eu observei e descobri que era o Eli mesmo. Eu não conhecia a sua história de vida, eu não conhecia a hierarquia do mundo evangélico, nem seus ritos e protocolos. Eu não conhecia nem mesmo de forma revelada a palavra de Deus. Mas através do olhar daquele homem, através do olhar do apóstolo Eli para a minha vida, eu conhecia naquele momento o amor de Deus como meu Pai. E um longo e contínuo processo de Cristo ser formado em mim, deu-se início. E 15 anos, um casamento, o mesmo, 3 filhas e um ministério depois, cá estou eu, vivendo a honra de ser aperfeiçoada em Cristo, por meio da sua paternidade. Esse é um brevíssimo relato da minha experiência com a paternidade, por meio da vida do apóstolo Eli. Mas eu sei que vocês que nos ouvem agora, vocês que me ouvem, se identificam. E eu sei que cada um de vocês, que é filho desta casa, que pertence a essa casa, que até está nessa casa e caminha como órfão ainda. Cada um de nós tem uma história com a paternidade. Cada um de nós foi tocado de uma maneira. Cada um de nós foi tocado pela vida do apóstolo Eli de uma forma. Cada um de nós recebeu apenas uma palavra. Sabe quando ele está no meio daquela brincadeira e daí ele solta aquela palavra?
Eu tenho certeza que você aí já foi impactado por isso. E eu tenho certeza que aquela palavra, liberada de forma despretensiosa, penetrou no mais profundo do seu ser e tratou você de dentro para fora. E você sabe por que isso acontece? Porque a paternidade não é o homem. Paternidade não é invenção de homem. Paternidade não é invenção de homem para exercer governo sobre o outro. Paternidade não é invenção de homem para ter um clubinho e alguém por perto para puxar o saco, com o perdão da palavra, ou para formar a sua panelinha, ou para ter o seu grupinho, os seus preferidos. A paternidade é o vínculo pelo qual o filho revela ao pai. A paternidade é o vínculo pelo qual o filho revela ao pai. E é por isso, quando nós chegamos a esse lugar, e assim como eu naquele primeiro momento, em que aquela órfã com a identidade distorcida se derramava para aquele homem que apenas olhava, mas ali eu vi a plena manifestação do amor de um Deus, como a figura de um pai que até então eu não conhecia. Porque isso não é feito por homem, isso não é estabelecido por homem, isso não é estabelecido em cursos de teologia, isso não é estabelecido se você faz a leitura da Bíblia 20 vezes ao ano. Isso é uma unção derramada do céu, é o vínculo através do qual o Filho revela ao Pai. Isso vem do próprio Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que isso nos toca de forma tão profunda, porque isso é a vontade do Pai sobre as nossas vidas. A paternidade é o vínculo pelo qual o Filho revela o Pai. Abra comigo, se você quiser, ou eu leio aqui em Mateus 11, 27. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas, o próprio Jesus falando, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho revelar. Todas as coisas do Pai foram entregues ao Filho, ao Cristo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai é o único que conhece o Filho. E o Filho é o único que conhece o Pai. Essa relação que liga pai e filho, esse vínculo de pai e filho, isso é a paternidade. E só há um modo de nós conhecermos o Pai: na condição de filhos, pela ótica de Cristo. O Senhor nos diz que ninguém conhece o Pai, a não ser aqueles a quem o Filho quiser revelar. Deixa eu dizer uma coisa para você: por meio de Cristo, por meio da relação dele com o Pai, ele quis nos revelar o Pai. Você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo, através do Filho, por meio do Filho, para que o Pai fosse revelado a nós, porque você se torna filho. E quando você se torna filho por meio de Cristo, ele te revela o Pai. E esse vínculo que é a própria paternidade. E aí os órfãos, os especialistas poderão dizer: pastora, é Cristo que me revela o Pai. Não é nenhum homem. Eu tenho acesso direto. Isso é muito conversa de órfão. O órfão, ele não conhece o Pai. Então o órfão não entende a mente do Pai. E eu sei porque eu já fui órfão. Então o órfão, ele fica muitas vezes arredio. Ele não consegue descansar e desfrutar do amor do Pai, porque ele não entende, ele não viveu, ele não experimentou. Então o órfão, ele busca caminhos para se achegar ao Pai, mas na verdade ele se desvia do amor do Pai. E enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me dizia que muitos órfãos nesse momento pensarão isso, e que muitos de nós temos vivido nessa casa paterna, nessa casa em que a manifestação do Cristo através da paternidade é genuína, é verdadeira e é plena, mas tem caminhado como órfão. Alguns têm caminhado ainda como órfão. E aí o Senhor dizia: é verdade, é somente Cristo que revela o Pai. Mas lá em Mateus 11, 18, 19, o Senhor diz assim, continuando aquela conversa. E o Senhor vai falando acerca de João Batista, e ele diz assim: portanto veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. João Batista, aquele que batizara Jesus.
E veio o filho do homem, comendo e bebendo, e diziam: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sabe como a paternidade é justificada? Pelas obras na vida de um filho. Sabe por que você que duvida, você que ainda luta como órfão, observe apenas a manifestação da paternidade na vida dos filhos. Porque a sabedoria é justificada por suas obras. E a sabedoria de uma paternidade que flui como vínculo do Senhor é justificada pelas obras na vida dos filhos. Eu estou aqui nessa noite como testemunha viva das obras de uma paternidade sobre a minha vida. Os meus frutos são evidentes. Os frutos de cada um que teve a oportunidade de falar aqui são evidentes. No chat alguém dizia: o meu pai me abandonou, mas o Senhor, apóstolo Hélio, me adotou como pai. As obras da paternidade são manifestas na vida dos filhos. E isso é incontestável. Porque isso não é negociado nem comprado. Isso é uma vida que é impartida. Quando você ouve um testemunho como o da Sheila, como o Dr. Felipe, curados, restaurados como o meu, são as obras genuínas desse vínculo de revelação do Filho por meio do Pai. E o Pai, por meio, revela o Filho. Esse vínculo duplo está disponível sobre as nossas vidas por meio da paternidade. E o próprio Jesus dizia que nem não entenderam. Não entenderam nem que João Batista, o que João veio fazer. E o Senhor dizia: eu enviei João cumprindo o que estava profetizado em Malaquias. O espírito do profeta Elias viria antes do terrível dia do Senhor, que é o próprio Cristo que julgou todas as coisas. E ele disse, Malaquias profetizou e João cumpriu isso. O espírito da profecia profetizado através de Elias vem agora encapsulado em João, mas eles não creram. E eu enviei o meu próprio filho, o Cristo, encapsulado em Jesus, e eles também não creram. Mas aprove a Deus encapsular o espiritual no natural. Aprove a Deus encapsular o que é espiritual no que é natural. Aprove a Deus encapsular a manifestação do amor dele como Pai na vida de homens e mulheres que desejem, que creem e que entreguem suas vidas para manifestar a unção da paternidade. E isso está sobre o seu corpo, isso está sobre a sua igreja. E hoje, da mesma forma, eu envio a unção de paternidade encapsulada em homens para revelarem o meu Filho. E quem conhece o Filho, conhece o Pai. Mas muitos não creem. E se não creem, não podem viver. Porque o justo viverá pela fé. Talvez você que nos ouve nessa noite, talvez você que ainda caminha nessa casa, talvez você tenha sido ferido sim por um pai. Talvez como aquele irmão que declarou ali, você tenha sido abandonado pelo pai. Mas deixa eu te dizer, a paternidade é um projeto de Deus sobre a sua igreja. A paternidade é a forma, é o vínculo que liga o pai e o filho. A paternidade é um desenho de Deus sobre a sua igreja. E é por meio dela que você conhece o pai. Permita-se ser curado. Permita-se ser envolvido. Como cada um de nós que aqui falou, cada um que está falando no chat, cada um que tem falado continuamente. Porque se você não crê, você não pode viver. Vivemos um tempo preciso. Deixe-se ser curado, viva a paternidade, porque ela é o vínculo que te leva ao Pai. E naquele tempo, respondendo Jesus, disse, estou lá em Mateus 11, 25, 26. Naquele tempo respondeu Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Viver a paternidade não é para os sábios e entendidos, é para os pequeninos. Não é de menor, não é o pequenino com menor estatura, mas para aqueles que sabem que tem muito a crescer na revelação do Cristo ressuscitado. E reconhecem na paternidade a unção que conduz ao Filho, que revela ao Pai. A paternidade não é para quem já se acha grande, para quem já se acha sábio. A paternidade é para homens como nós vimos na vida do nosso apóstolo Hélio, que abre mão de tudo
por amor ao Senhor. Que entregou sua vida, que entregou tudo que possui e que hoje possui ao Senhor como centro da sua vida. A paternidade é para você viver isso. Na paternidade cabe a todos. A paternidade é inclusiva. A paternidade incluiu a todos. A paternidade abraça a todos. Porque aprove ao Pai se manifestar dessa forma. De modo que para falar da sua vida, apóstolo Eli, falar da vida do apóstolo Eli é falar da genuína, pura e verdadeira manifestação da unção da paternidade. Por ele temos sido conduzidos um a um e como corpo, incessantemente, a Cristo. Ele ativa em nós o sonho do Pai, a visão do Pai, o propósito eterno do Pai, que é a manifestação do seu Filho. E sabe, apóstolo, e você que nos ouve, meu irmão, lembrando hoje daquela nossa primeira conversa, eu me emocionei refletindo que talvez alguém até parasse para ouvir, naquela ocasião, uma jovem da tradicional família taubatiana, mas não era o meu caso, eu era Silva, continuo Silva. Talvez alguém parasse até para ouvir uma mulher que acrescentasse algo, uma boa oferta, um bom dízimo, mas também não era o meu caso, ainda continua não sendo, mas um dia será. Mas para ouvir a órfã, parar para ouvir a órfã, parar para ouvir o órfão, parar para ouvir o falido, a viúva, o rejeitado, o abusado, o adúltero, o escravo do pecado, parar para ouvir as mazelas, parar para ouvir aquele que foi abandonado, aquele que tem sido rejeitado, aquele que tem sido alvo de palavras de morte, parar para ouvir esses, e não apenas para ouvir. A cada filho que o Senhor entregou ao Senhor, apóstolo Eli, o Senhor não parou para ouvir apenas. Apesar de que para muitos de nós, foi a primeira vez que nós fomos ouvidos. Com um sincero interesse, sem esperar absolutamente nada em troco. E o Senhor não nos ouviu apenas, mas a cada um que o Senhor ouvia, o Senhor dizia: você não é isso. Você é um filho de Deus. E eu vou gastar a minha vida para que você veja isso. Ainda que nem você acredite, eu acredito por você. O Pai é aquele que acredita por você enquanto você não vê. O Pai é aquele que te toma pela mão. O Pai é aquele que te conduz. O Pai é aquele que te estabelece e te posiciona em algo que você não vê. Porque você muitas vezes nem se vê como filho. E Ele te diz: você é filho. E ainda que você não veja, eu vejo por você. Hoje eu tive a oportunidade de estar em uma outra cidade, que eu não conheço, fui a um médico. Gente, que coisa maravilhosa aquilo. Eu entrei no Google, digitei um endereço, e ali eu já vi a rua, eu já vi lugar para estacionar, eu já vi o movimento, eu já vi onde eu virava, onde eu entrava, e enquanto eu olhava aquilo, o Espírito Santo me falava: assim é a paternidade. Ela te posiciona antes que você consiga ver, porque ela se move no espírito da profecia, que é o próprio Cristo ressuscitado, revelando o Pai. Quantos de nós fomos posicionados sem que nós víssemos nada? Nós temos sido posicionados nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que se libera uma palavra de morte, de fim. Nós temos sido posicionados em vida. Nós estamos em pleno processo de 150 dias orando, declarando, profetizando. Nós somos posicionados. E quantos de nós sem ver absolutamente nada? Mas aí nós chegamos, como eu cheguei no meu destino. E aí eu já cheguei toda, minha mãe estava do lado. Não, já sei, já conheço, porque eu fui posicionada antes. A paternidade nos posiciona no nosso destino profético. A paternidade não vem para te controlar. A paternidade não vem para te roubar. A paternidade não vem para te excluir, para te limitar. Quando uma paternidade de jovem, espere em Cristo. Moça, moço, espere. Ela não vem te privar, ela vem te posicionar para que você desfrute com plenitude do destino profético que é cabido a você. Quando a paternidade te diz não, não é para te privar, é para te posicionar do teu destino profético, para que você desfrute com plenitude. Porque se eu não tivesse olhado aquele lá antes, talvez até agora eu estivesse procurando.
mas eu fui posicionada por aquele aplicativo. A paternidade nos posiciona no nosso destino profético. É isso que a paternidade produz na vida de um filho. Ela revela quem somos, filhos de Deus. De modo que nossa gratidão, apóstolo L, transcende a capacidade de ser expressa em palavras. Mas certa vez o Senhor ministrou que o real êxito da minha vida é que a minha voz possa continuar na vida dos meus filhos. Como seus filhos estabelecidos por Deus, nós queremos honrar a sua vida nessa noite, dizendo que sua voz já ecoa em nós, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos casamentos, em nossos filhos, em nossos trabalhos, em nossos sonhos, em nossas cidades e em nossas nações. A sua voz ecoa na Argentina, através de cada uma que ali está, a Arine, a Ana, a Natália. A sua voz ecoa naquela nação, porque a voz do Pai ecoa nos filhos. A sua voz ecoa no Japão, nos Estados Unidos, e em cada lugar que um filho é enviado. A sua voz ecoa, por exemplo, lá no São Cristóvão. Tive a oportunidade de estar naquela igreja. Se você não sabe, nós acabamos de inaugurar nesse tempo, de abrir mais uma unidade do sonho de Deus, no bairro do São Cristóvão, de responsabilidade da pastora Fanny e pastor Ezequiel. E eu tive a oportunidade de ministrar nesse sábado. Que presença de Deus, que manifestação, que privilégio poder ver através dos olhos do Pai, Ele posicionando a verdade que é Cristo dessa cidade, na terra de adoradores. Abrindo fronteiras, enviando, ativando. E nós somos parte disso. A sua voz, apóstolo L, já ecoa. A sua voz já continua nos seus filhos. A visão que Deus lhe deu de uma igreja que é o sonho de Deus tomou a nossa vida. E a transferência por meio da paternidade nos tomou. Nós somos tomados pela visão. O seu legado já existe nos seus filhos. Nós somos transladados de uma visão pessoal e egoísta para uma visão de corpo. E nesse tempo o Senhor tem dito que a gratidão precede a generosidade. E a generosidade é a prosperidade. E quando nós olhamos para a sua vida, nós vemos essa frase como uma verdade. O seu legado já existe. O legado que o Senhor deixa para as nossas vidas não é um legado material. O legado que já existe sobre as nossas vidas não é algo que pode ser consumido, mas é algo que foi formado dentro de nós. Eu ouvia de uma pessoa acerca da necessidade de a cada ano que se começa de fazer uma reserva, de reservar um valor para a segurança. E nós temos aprendido através da sua vida, daquilo que o Senhor vive, que esse pode ser até alguma coisa que a gente deixe, mas que isso não é um legado. O legado é aquilo que nós produzimos na vida das pessoas. O legado é aquilo que o Senhor produziu na minha vida e na vida de cada filho, de cada aluno do FAP, aonde muitos dizem, não, esse nós não queremos. E o Senhor diz, é esse que nós queremos, porque o Pai olha dentro do filho, Ele conhece o coração e o potencial do filho. E esse legado muda uma vida. Esse legado muda uma história. Hoje, na hora do almoço, eu conversava com as minhas filhas, nós três assentadas. Minha filha tem tido interesse em pesquisar sobre intercâmbio e a educação fora do país. E ela se maravilhou com uma escola numa determinada nação e no seu currículo. E ela falava assim, mãe, no Brasil há escolas como essa? E nós começamos uma conversa. Falei, filhas, há escola como essas. A mensalidade custa em torno de 5, 6, 7 mil reais. E ela falou, mãe, mas aí é para poucos. É só para quem pode e o resto. E através da sua vida, apóstolo L, nós temos conseguido sentar à mesa e debater com nossos filhos, através daquilo que o Senhor tem nos ensinado, através daquilo que o Senhor tem ministrado. Porque naquele momento a conversa com as minhas filhas tão pequenas, não era assim, isso filha, você trabalhe, você vá, porque você vai conseguir, porque você vai conquistar, porque daí você vai estudar numa escola dessa, e você vai ser muito boa, e você vai ser muito top. E eu pude ouvir minha filha de 8 anos falando assim, mãe, eu quero, porque eu fui ministrando a vida dela e falando, filha,
É por isso que nós trabalhamos como corpo, como igreja, incessantemente para mudar a realidade. Porque o Brasil tem tudo de bom, mas infelizmente há uma injustiça. E como igreja, é por isso que nós trabalhamos tanto para transformar a vida das pessoas, para transformar a realidade, para investir no FAP, para investir nas vidas, para mudar as mentalidades. Eu não sei se eu vou ver essa escola existindo para todos, mas eu vou trabalhar todos os dias para que ela exista. E a Júlia então pôde dizer: mãe, é isso aí, agora você vai trabalhando lá na igreja, como pastora, cuidando das vidas, que eu vou trabalhando fora, para essa escola poder existir de verdade. Porque essa visão queima dentro de mim. E essa visão queima dentro de mim porque eu fui ministrada por um pai cuja visão queimava dentro dele. E a visão que queimava dele foi derramada sobre a minha vida. E ela queima em mim e eu derramo sobre a minha casa. Porque é assim que o Senhor se comunica, de geração em geração. Não é o dinheiro numa conta, não é quanto carro você tem, não é a sua história, é aquilo que queima dentro de você e você transfere como vida. E como seus filhos, isso queima dentro de nós. De modo que o seu êxito já existe. E o seu êxito existe em cada filho. Pedimos um pouco de paciência, que o Senhor continue tendo. Porque não é fácil ter por paternidade alguém cujo nome está na capa da agenda de Deus. E que enquanto nos esforçamos para discernir esse tempo, já nos fala do cenário em 2080. Mas pela misericórdia de Deus, por meio do Espírito Santo que em nós habita e nos capacita em todas as coisas, nós continuaremos a sua voz, AP, que nos ensina todos os dias, com a sua própria vida, com tudo que o Senhor é, em tudo que o Senhor faz, e seja qual for a situação, nós continuaremos a sua voz que declara continuamente que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Obrigada, Pai. Obrigada por essa visão. Obrigada por ter deixado ser consumido por essa visão. Obrigada por ter impartido isso em nós. E a cada um de vocês, meus irmãos, a cada um de nós que temos essa imensa gratidão pela vida do nosso Pai, da nossa paternidade. É lindo ver a honra. Mas você é chamado para um lugar onde a honra se manifesta quando a sua e a minha própria vida for consumida da forma que a dele tem sido, por essa visão e por esse chamado. Essa é a maior gratidão que nós temos, porque nós não fomos feitos filhos para um desfrute pessoal, mas nós fomos feitos filhos para ser inseridos num corpo, um corpo onde ninguém fica para trás, um corpo que produz justiça, que produz verdade, que produz alegria. Isso é o que acontece sobre as nossas vidas, e eu quero te animar nessa noite. Seja filho, se movimente como filho, desfrute desse chamado sobre a sua vida e viva aquilo que está reservado aos filhos. Produzir justiça, alegria e paz, e ser a resposta pela qual a terra clama. Eu queria que o ministério de adoração viesse aqui essa hora. Nós vamos adorar e nós vamos encerrar com essa palavra. Nós somos tomados pela visão, porque nós somos feitos filhos, porque nós temos um Pai tomado pela visão. E eu quero convidar você que ainda não esteve nesse lugar, você que não conhece, você que está nos acompanhando pela primeira vez. Essa é uma casa paterna. E na paternidade todos nós fomos incluídos. Todos nós fomos feitos filhos. Ministros do sonho de Deus. Que privilégio é servir ao lado do apóstolo L. Sierra. Mas o Senhor me falava: a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós temos recebido algo genuíno e puro nesse lugar. E nós temos que ser sacudidos numa medida. Porque nós temos que fluir além do que o nosso Pai derramou sobre as nossas vidas. É um tempo brilhante, diz o Senhor. É um tempo de você, ministro, permitir que essa paternidade, que essa unção flua da sua vida. Mas para isso você precisa ser filho, viver como filho, entender o teu chamado. Nós queremos orar nessa hora, queremos adorar com essa canção que diz que o Pai nos adotou, que nós somos feitos filhos. E eu quero orar sobre a sua vida nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida da nossa paternidade, nós agradecemos pela vida do apóstolo L.
Mas nós declaramos nessa noite que nós queremos ir além de palavras, além de apenas uma gratidão expressa com palavras, mas uma gratidão revelada no nosso espírito, do que é se tornar filho, do que é ter uma paternidade sobre as nossas vidas, do que é ter o espiritual encapsulado no natural. Nós, como filhos, somos a resposta a essa terra. Nós somos a resposta a esse tempo. Nós temos um Pai que é por nós. Nós temos um Pai que nos dá visão, que nos posiciona por meio de uma paternidade. Nós declaramos um novo tempo, Senhor. Um tempo em que nós nos movimentamos com ousadia, porque o filho se movimenta com ousadia. O filho não tem medo, porque sabe que tudo que é do Pai é dele, que ele está guardado pelo Pai. O filho se movimenta enviado. O filho não teme as palavras. Jesus não temeu, porque as palavras do Pai estavam nele, e ele e o Pai eram um. Nós somos um contigo, Senhor, e te celebramos em gratidão nessa noite, porque para nos posicionar, o Senhor encapsulou essa unção em um homem que tem entregue sua vida, sua casa, o seu coração e o seu tudo para nos forjar e nos levar à sua estatura. Nós te louvamos, Senhor, nós somos gratos. Nós queremos viver essa visão todos os dias. Consome aqueles que ainda estão dormindo. Sacode, acorda. Levanta os filhos, Pai. É precioso o que nós recebemos nesse lugar. É genuíno e é puro. Nós não podemos nos movimentar a menos que isso. Que nós possamos ser como flechas, Senhor, lançadas a um alvo preciso, sem nenhuma resistência. A flecha não resiste. A flecha vai contra o vento. A flecha vai rumo ao alvo com uma precisão, porque o arco foi retesado, a flecha foi posicionada e no tempo certo ela é lançada. Nós declaramos um tempo dos filhos serem lançados com precisão, de filhos maduros, de filhos rumo ao alvo, e alvos lançados sobre a terra, alvos lançados sobre Taubaté, alvos lançados sobre a política, sobre o governo, sobre a educação. Flechas lançadas que quando acertam o alvo, não manifestam algo pessoal, não manifestam a imagem de um homem, não manifestam a imagem de uma pessoa, não manifestam a imagem de uma denominação, mas manifestam a imagem do Pai, através do Filho, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.